Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Falar sobre a palavra de Deus é momento de honra e mérito. Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Fique conosco. Maria Madalena, como era chamada, foi uma discípula e seguidora de Jesus. Ela foi curada pelo próprio Senhor Jesus. Na Bíblia, ela é mencionada como Maria chamada Madalena, possivelmente pelas suas origens. A região onde nasceu chamava-se Magdala e ficava a cerca de 10 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Ao lermos em Lucas capítulo 8, versículo 2, percebemos que Jesus expulsou 7 demônios desta mulher. Alguns estudiosos dizem que a expressão 7 demônios tanto pode ser considerada possessão demoníaca como uma grave doença no corpo. O fato é que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Maria Madalena e a ressurreição de Jesus. Ela foi a primeira pessoa a testemunhar Jesus ressuscitado. Foi a primeira não só a ver, mas a falar com Jesus após sua ressurreição. Está lá em João 20, versos 1 ao 18. Mas também foi a primeira a anunciar que Jesus estava vivo, havia ressuscitado. Foi um querigma, isto é, uma palavra grega que significa proclamação. Maria Madalena foi, portanto, o querigma, o mensageiro, o que traz a boa notícia. Maria Madalena, junto com outras mulheres, seguia Jesus por onde ele ia para pregar. Ela estava presente quando ele foi crucificado, chorou sua morte e viu onde ele foi sepultado. Está lá em Marcos 15, 40, 41. No domingo, Maria Madalena foi uma das mulheres que foi para o túmulo para ungir o corpo de Jesus. Chegando ao túmulo, Maria Madalena viu que estava aberto e o corpo de Jesus não estava lá. Um anjo apareceu e contou a Maria Madalena e às outras mulheres que Jesus tinha ressuscitado. Mateus 28, 5, 7. Foram contar aos apóstolos. Pedro e João decidiram ir ver o túmulo vazio. Maria Madalena foi com eles e ficou para trás, chorando. Quando foram embora, então alguém lhe apareceu e perguntou por que ela estava chorando. Pensando que era o jardineiro, Maria Madalena explicou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. O homem chamou Maria pelo nome e ela olhou para ele e viu que era Jesus. Está lá em João 20, 15 e 16. Caríssimos irmãos, o tema desta pregação, deste vídeo, o tema é Maria Madalena. E por que eu tive a intenção de gravar este vídeo falando exatamente sobre Maria Madalena? As histórias que se contam de Maria Madalena na Bíblia é que ela era uma pecadora, como eu sou um pecador, como todos nós somos pecadores. Mas Maria Madalena, ela, ao conhecer Jesus, ela foi liberta de 7 demônios que incomodavam Maria. Baseado nos fatos bíblicos, é o meu pensamento, me leva a pensar que ela se prostituía em função dessas atentações que ela sofria por esses 7 demônios. Ora,
Se um demônio só já nos leva a cometer 1001 barbaridades, imagina 7 demônios atormentando uma mulher. O que ela não seria capaz de fazer para se submetendo aos gostos desses demônios satânicos que se apossaram de Maria. E então nós sabemos que a Bíblia, em vários lugares, os evangelhos falam isso, que ela era uma prostituta. E ao se libertar desses 7 demônios, que Jesus expulsou esses demônios dela, a partir de então, ela passou a ser uma seguidora de Jesus, junto com outras mulheres que já haviam sido curadas e que também faziam parte do seguimento de Jesus. Até houve uma contradição entre os apóstolos, porque ela passou a se tornar uma discípula. E eles, naquele tempo, aquele machismo, como infelizmente existe o machismo até hoje, os discípulos, de certa forma, ficaram meio constrangidos, porque eles achavam que seguir ao Senhor Jesus só caberia aos homens. E aquela mulher estava seguindo a Jesus como discípula. E eles, de certa forma, passaram, sei lá, a ver Maria com maus olhos, vamos dizer assim, Maria Madalena, perdão. E eles, de certa forma, não se sentiam bem ter eles como os 12 apóstolos e ela também como uma apóstola. Tanto é verdade que a palavra fala que ela esteve na crucificação de Jesus, ali aos pés da cruz. Então ela foi uma seguidora de Jesus como apóstola. Após a expulsão desses demônios, passou a seguir Jesus. Ela acompanhou Jesus no Calvário, em sua morte e crucificação. Ela esteve ali aos pés da cruz, na crucificação de Jesus. E após a crucificação, ela foi a primeira pessoa, ela teve o privilégio dado por Deus de ser a primeira pessoa a ver o túmulo aberto com a pedra removida. E ela se deu conta que o corpo de Jesus não estava lá. Ela vai correndo, falar com os discípulos: olha, o corpo de Jesus não está lá. E eles foram conferir e realmente não estava. E ela ficou para trás, chorando. A palavra está dizendo que ela ficou para trás chorando. Aí ela também teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Quando ela chorava, preocupada, pensando o que fizeram com o corpo do meu Senhor, porque ela imaginou que alguém havia roubado. Ela chorava por conta disso. Jesus aparece para ela e diz: mulher, por que choras? Por que choras? Era Jesus. E aí ela reconhece que era Jesus, o ressuscitado. Então, eu quero dizer a vocês da importância que a mulher tem no plano salvífico de Deus. Maria Madalena era uma pecadora. Jesus expulsa dela 7 demônios. Ela passa a ser uma seguidora de Jesus, discípula de Jesus. Ela acompanha Jesus até sua morte e crucificação. Ela esteve ali junto com Maria, a mãe de Jesus, e João e outros, porque outros discípulos não tiveram coragem, tiveram medo. Mas João e Marta, e Maria, Maria Madalena, ficaram ali. Ela testemunhou, e foi ela também a testemunhar que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. E foi ela também que teve o privilégio de ver pela primeira vez Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, a palavra nos mostra e nos diz
que apareceu primeiramente para esta mulher que era tida como uma pecadora. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus busca aqueles menores, aqueles maiores pecadores, para que as manifestações de Deus se manifestem naquela pessoa com toda a sua honra e glória. Aleluia, aleluia. E viva nosso Senhor Jesus Cristo, viva o Deus onipotente, onisciente, onipresente, aquele que tudo pode.